E não é que o Verstappen ganhou lá nas 4 horas de Nürburgring? Para você que não estava sabendo e mora provavelmente debaixo de uma pedra, o Verstappen disputou uma das provas da NLS, que é a categoria alemã que corre apenas na pista de Nürburgring. Sim, no Inferno Verde, como todo mundo já chama, e ele que tanto quer participar das 24 horas nessa pista, conseguiu vencer as 4 horas em uma das provas que acontecem nesse campeonato por lá. E aí a gente começa a pensar sobre o quanto o legado do Verstappen pode crescer a partir daqui. Não dessa prova especificamente, mas em outras categorias que ele pode se interessar também. Além da Fórmula 1, que ele já é tetracampeão e pode ser penta daqui a alguns anos, como também nas 24 horas de Nürburgring, que ele vai disputar no ano que vem, já que ele tem agora a autorização para fazer isso. E também, quem sabe, no WEC, menos na Indy, porque a Indy aparentemente não quer. Bom, a gente vai falar sobre essa história e tudo que está acontecendo envolvendo o Verstappen nesse final de semana, que não tem corrida de Fórmula 1, mas teve ele na pista e de novo vencendo. Olá senhores, bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Fernando, falo de Fórmula 1 aqui, e hoje eu estou segurando o microfone só para fazer uma abertura bonitinha, mas eu já vou colocar ele aqui para facilitar um pouco o processo de olhar para a câmera. Para você que é novo por aqui no canal, não esqueça de clicar no like e se inscrever no canal para ver mais vídeos meus. E se você já é inscrito, só clica no like e você já vai estar me ajudando bastante na divulgação. Seguinte, antes de falar do que aconteceu nessa corrida, teremos que voltar ao que aconteceu semanas atrás. Verstappen quer participar das 24 horas de Nürburgring, enquanto o cachorro late aqui ao lado. Só que na Alemanha, para você fazer uma prova nessa pista, você precisa de uma autorização especial. Não basta você ser tetracampeão de Fórmula 1 e você já vai chegar lá pegando todas as vagas, pegando o melhor carro e dirigindo na categoria top. Não. Você primeiro tem que fazer um teste, tem que fazer uma avaliação com a equipe de lá, com o pessoal que cuida dessa parte, dos pilotos, e aí você vai para a pista, você dirige com o apoio de um instrutor, você dirige atrás do instrutor para entender as linhas de corrida da pista, e aí você vai ter que dirigir num carro numa potência um pouco abaixo em relação a todos os outros, para que você prove que você não vai causar nenhum tipo de problema. E aí você consegue uma autorização B, para depois uma autorização A. Enfim, é nesse processo que acontece lá na NLS, também no caso em Nürburgring. E assim o Verstappen fez. Todo esse processo, ultrapassou o instrutor provavelmente, já que ele não vai ficar atrás de ninguém, mas ele fez 14 voltas, isso 2 sábados atrás, com uma Porsche Cayman na categoria GT4. No caso era Porsche GT4 Cayman. Ele fez 14 voltas, que era o mínimo necessário para conseguir essa licença para que ele pudesse ir a um outro nível e assim dirigir a Ferrari, que ele tanto tem, que eu não peguei o nome da Ferrari, vou só colocar na tela, na categoria máxima, né, na categoria GT3. E assim ele conseguiu. Fez as 14 voltas, desceu do carro, valeu rapaziada, vou curtir meu descanso nesse final de semana, foi para o Azerbaijão, marcou a pole position e ganhou a corrida. E aí, beleza. Vamos agora ao que aconteceu nessa semana, ou melhor, nesse final de semana. O Max marcou a pole position. Não. Ele largou em terceiro lugar. Só que, como nós já conhecemos muito bem, era largada valendo, né? Era rolling start. E o Verstappen que largou em terceiro, já na primeira curva, já estava em primeiro, e aí começou a abrir vantagem em relação a todo mundo. O cara conseguiu, num determinado ponto da prova, acho que ele fez 14 voltas, abrir 1 minuto em relação ao segundo colocado. E aí vai ter gente que vai falar, e aí no caso o pessoal que entende mais, tá? Não sou eu apenas vi o espetáculo e adorei. Eu vi algumas pessoas falando que, pô, ele nem estava correndo contra os tops da categoria, ele estava correndo contra uma rapaziada que não era lá tão interessante assim, não era lá tão boa em Nürburgring assim. Mas 1 minuto, rapaziada, 1 minuto é de fato 1 minuto. Mas bem, essa parte de avaliação eu não vou fazer porque eu não acompanho a NLS, eu não sou uma pessoa que acompanha assiduamente uma categoria de Endurance como é a NLS, mas 1 minuto é 1 minuto. Pois bem, ele largou o carro, entregou para o Chris Lulan, que terminou a corrida vencendo com 27 segundos. 27 segundos. O Verstappen deixou ele com 1 minuto de vantagem, mas tudo bem. Ok, venceu a corrida e tá todo mundo naquele ritmo de, poxa, um cara diferente mesmo, ganha em qualquer categoria, e de fato ganha. Ele até já tem planos para correr, planos não, né? Tem uma ideia para correr agora com o Alonso, quem sabe no WEC,
fazer um time com o Alonso e com mais um outro piloto. E eu estou torcendo muito que seja um outro piloto da Fórmula 1, só para a gente ver uma coisa muito engraçada acontecendo no WEC. Mas a ideia ainda está nascendo, e embora o Alonso seja bicampeão do WEC, ele ainda quer correr com o Verstappen, é a vontade que ele tem, e acho até que é recíproco. Mas o que isso significa para a gente aqui da Fórmula 1? Seria Verstappen o retorno daquele famoso Pure Racer, ou True Racer? Aquele cara que apenas quer saber de carros? Aquele cara que vai se aposentar da Fórmula 1 um pouco cedo porque já ganhou demais e vai tentar se arriscar em outras categorias? O Verstappen volta e meia vem com esses papos de que ele não pensa ficar muito tempo na Fórmula 1 porque ele quer aproveitar outros lugares. O WEC, aproveitar também, não a NLS, mas fazer essas corridas de 24 horas, corridas de longas durações e também, por que não, investir também naquele meio do iRacing, ou melhor, dos eSports. No caso seria e-racing, né? Que é a categoria esportiva, por que não? Esportiva eletrônica, de corrida virtual. É uma bandeira que o Verstappen defende muito no mundo do automobilismo. Ele considera que muitos dos prodígios no iRacing, no e-racing, como eu acabo preferindo falar, podem ser tão bons também na vida real quando tiverem carro para isso. E assim, ele também já está começando a fazer seus investimentos pessoais, não necessariamente de dinheiro, mas de apoio pessoal, de categoria isso, categoria aquilo. Vou focar na Fórmula 1, vou ganhar umas corridinhas aqui, vou ganhar só uns 4 campeonatos, mas eu vou continuar olhando aqui e olhando ali. E aí isso vai acabar aumentando, não vou dizer vai aumentar o legado do Verstappen no automobilismo, porque ele ainda está em construção, mas vai começando a agregar cada vez mais valor ao que ele faz também na Fórmula 1, porque não é lá muito normal. Numa semana de folga para os pilotos, ou até mesmo de uma preparação um pouco mais, não vou dizer assídua, mas uma preparação um pouco mais refinada para a corrida, já que você pode estudar muita coisa, o Verstappen decidiu, não, eu vou correr 4 horas em Nürburgring, que no caso ele fez só 2, né, já que ele dividiu o carro. 2 horas foi o Chris, 2 horas foi o Verstappen, vou correr 2 horas e depois eu vou voltar para preparar para fazer o GP de Singapura, ocasionalmente com um troféuzinho de vitória no bolso, ou melhor, na mala. E é muito legal ver o Verstappen ganhando, inclusive ele ganhou com a Ferrari, tá? Ele ganhou com a Ferrari, e aí você já imagina, já lá vai as piadas que o pessoal faz, né? O Verstappen conseguiu ganhar uma vez com a Ferrari em 2025 e o resto do grid não. Leclerc e o Hamilton não ganharam com a Ferrari nesse ano e o Verstappen já ganhou. Enfim, infelizmente as coisas na Ferrari não estão desempenhando da forma como a gente imaginava, mas ainda acho que vai melhorar. Enfim, o que a gente pode concluir com tudo isso? Já que é um vídeo bem curtinho, não tem lá muitos detalhes para contar aqui. Estamos diante de um piloto geracional, como vocês já perceberam, mas talvez não só na Fórmula 1. Talvez a gente continue falando do Verstappen, mesmo quando ele sair da Fórmula 1, em outras categorias. E esse talvez já está virando certeza. Justamente por causa daquilo que eu falei uns minutos atrás, a coisa do Pure Racer. Talvez o Verstappen ele só queira realmente estar dentro de carros. Seja de Fórmula 1, WEC, Nürburgring categorias, carro de GT3, carro de GT4, ou até mesmo o próprio simulador que ele tem em casa. Então, aquele cara que só quer dirigir carros e que só pensa em carros, talvez o Verstappen está caminhando cada vez mais a pegar esse apelido para ele no meio dos pilotos da Fórmula 1. Claro que tem outros pilotos na categoria que também seguem esse padrão, mas talvez o Verstappen seja o cara que mais esteja se destacando nesse sentido, porque ele é o piloto hoje, tirando o Hamilton, que tem 7 títulos, com mais a perder descendo para uma categoria para tentar correr no meio da rapaziada. E ele está fazendo isso. Por quê? Porque ele quer. E a Red Bull já autorizou no ano que vem para ele correr nas 24 horas de Nürburgring e com certeza ele vai. Voltaremos aqui depois para contar essa história. Senhores, eu quero saber o que vocês pensam, eu quero saber suas opiniões. Comentem aqui embaixo o que vocês acham de toda essa história. Se gostaram desse vídeo, clica aqui no like e se inscreva para ver mais vídeos meus. E sim, você nunca imaginou me ver comentando sobre GT3, NLS, 4 horas de Nürburgring, 24 horas de Nürburgring, até porque nesse canal nós só falamos de Fórmula 1 e por vezes Le Mans. Mas é aquilo, o Verstappen teve que ir lá
para fazer com que a gente viesse falar, colocou 22 mil pessoas simultâneas na live do Grande Prêmio falando sobre isso, e em outras lives ao redor do mundo teve 80, teve 100 mil pessoas assistindo, justamente porque ele consegue chamar a atenção dessa rapaziada para uma categoria que ninguém iria assistir, ou até mesmo uma corrida que ninguém tinha plano de assistir. Mas quando ele foi para lá, a gente acaba falando porque tem que falar mesmo. É o atual tetracampeão da Fórmula 1, é um dos maiores destaques da categoria hoje, se não o maior, na verdade é o maior, então tem que falar mesmo, não tem jeito. E ele ganhou, fez a obrigação dele, colocou 1 minuto, agora ninguém vai poder mais falar nem um ar sobre essa atuação dele. Rapaziada, até o próximo vídeo.